Amém? Então, e nós teremos aqui então essa ceia presencial hoje, vamos desfrutar desse momento, e eu quero falar sobre esse tema então, até que Ele venha. Jesus, Ele vai voltar, esta é a boa notícia. Jesus, Ele veio, Ele morreu para nos salvar, Ele nos salvou, Ele disse que Ele voltará. Então nós aguardamos com expectativas e com esperança, com ansiedade, que Ele volte, porque Ele disse que voltaria, né? E até porque, nesse momento específico, nós não aguentamos mais quarentena, não é verdade? Então, marido que ficou em casa sabe o que eu estou falando, como é complicado ficar em casa. E marido em casa com a esposa, irmão, é igual a estrela cadente, cada vez que passa é um pedido, não é? Lá em casa não, graças a Deus, né? Lá também não, né, Vitor? Lá não tem isso, mas cada vez que passa é um pedido. Então, que o Senhor volte e que possamos desfrutar da sua plena presença. E eu quero ler alguns versículos com você. Eu quero que você, junto comigo hoje, venha desfrutar da entrada, do prato principal e da sobremesa, já que a palavra nos alimenta. Eu quero te convidar para ir lá em João, no capítulo 14, para que essa noite o Senhor renove as nossas esperanças e nos oriente em o que proceder, como fazer nesse tempo, nesses dias que nós vivemos, como nós devemos nos comportar, qual é a nossa atitude para com o Senhor e os outros. Então, no capítulo 14 do Evangelho de João, eu vou ler ali o versículo 1 até o 3, e para te tranquilizar, a primeira coisa que Jesus ele diz assim: não se perturbe o vosso coração. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite: acalma o teu coração, descansa o teu coração. Ah, pastor, mas está muito difícil. Acalma o teu coração. Ah, pastor, mas o meu comércio não está faturando como eu deveria faturar. Não se perturbe o seu coração. Ah, pastor, mas eu estou desempregado e está demorando a acontecer. Acalma o teu coração. E a palavra começa assim: não se perturbe o seu coração, ou o coração de vocês. Creiam em Deus, creia também em mim. Olha como é bom você caminhar com pessoas que podem resolver e fazem a diferença, né? Como é bom, porque às vezes a gente está desesperado, às vezes você está passando por alguma situação, e você tem a necessidade de alguma coisa, e quando você olha para o lado, você até vê pessoas, mas essas pessoas não podem fazer nada por você, né? Então agora imagina, quando a gente está no desespero, e aí quando o seu coração começa a se inflar de ansiedade, de dificuldade, aí você olha para Jesus, aí Jesus fala assim: acalma o teu coração, creia em Deus, e creia também em mim. Jesus, né, é como ele fala, né, como aquele jogador que resolve a partida, ele fala assim: joga no Pai, confia no Pai. Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala: creia em mim. Porque se você vem falar: pastor, estou passando um negócio assim, está difícil, eu fico lá: rapaz, está difícil mesmo, né? Eu pensando, mas não falo. Ele fala: o que eu faço? O que eu faço? Eu falo assim: confia em Deus. E porque eu às vezes não vou falar assim: eu confio em mim, porque eu vou resolver. Não, confia em Deus. E Jesus fala: confia em mim. Olha só que lindo na sequência: na casa de meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E olha só: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Coisa linda, Jesus, Ele cumpre promessas, Ele voltará para nos buscar, e nós habitaremos com Ele, amém? Olha que interessante, Ele fala assim: onde estiver 2 ou mais reunidos, eu ali também. Então o Senhor fala para nós que onde nós estivermos em nome dEle, Ele também estará. Mas essa palavra é o seguinte:
voltarei e os levarei, para que vocês estejam onde eu estiver. Hoje, Jesus, ele se faz presente onde a gente está, mas chegará o momento onde que nós estaremos onde ele está agora, na presença do Pai, né? Agora, há uma grande discussão sobre isso, e quando é que Jesus vai voltar? Como é que é? Agora é a hora, irmão, agora é a hora que a gente ri para não chorar, porque agora é a hora de gafanhoto, de tempestade, de pandemia, de terremoto, de falsos mestres, é o tempo das dores, irmão. Você olha aqui e você fala, caramba, o Edir Macedo agora está controlando o mundo todo, ele está falando, agora virou uma grande novela da Bíblia. O que a gente vê na TV, não, é a realidade, é verdade. E quando vai ser? Nós tentando decifrar. E olha só, em Mateus no capítulo 24, só para você ter uma ideia, abre o jornal aí. Abre o jornal. Capítulo 24. Poderíamos ler tudo, mas eu vou ler a partir do versículo 3, alguns versículos aqui. Então, o capítulo 24 de Mateus fala exatamente do tempo do fim, de como as coisas seriam. Jesus disse, eu vou voltar para buscar vocês, mas, ao mesmo tempo, ele deixa os sinais. Amém? Mateus 24, versículo 3. Vamos lá. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram, dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, eles perguntam o seguinte, quando? Como que vai ser? Como que a gente vai saber? Que ele vai voltar, é fato. Agora, quando? Que era o questionamento dos discípulos e é o nosso. Versículo 4, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. Alguém ouviu falar de guerras ou rumores de guerra aí por esses tempos? A Coreia, que não sei o que tem, já ouviu falar? Então, meu Deus do céu, Jesus está pertinho. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, se tiver que ser agora, é necessário. Deus não perdeu o controle. É importante que isso aconteça, porque é sinal de que Ele está chegando. Versículo 7, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Ou seja, alguém ouviu nação se levantando contra nação? Guerra comercial? China, Estados Unidos, eu não sei o que tem, não sei na onde. Nós temos visto coisas como essa. Aí ele ainda diz, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso aqui a gente não tem visto ultimamente, né? Está acontecendo. Aí ainda fala no versículo 8, tudo isso será o quê? Só o início. Será o início das dores. Meu Deus! E esse início das dores, ele faz menção ao parto. Que uma mulher, quando ela está grávida para ter ali o bebê, começa a ter aquele início das dores, que é aquelas dores, a preparação para o nascimento da criança, mas ainda não é, aquela dor. Então, esses dias que as meninas estavam aí na expectativa, quantas vezes elas foram no hospital, quantas vezes ela teve que levar, porque achavam que era, mas era apenas o princípio das dores. Versículo 9, então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Pelo menos aqui ninguém ainda não estou vendo matar crente ainda por conta de Jesus. Mas está havendo perseguição ao cristianismo aí? Está havendo, cristãos estão sendo mortos por conta da pregação do evangelho? Sim. Versículo 10, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Ainda bem que os crentes não tem esse negócio aí, trairagem, ódio. E o versículo 11, e numerosos falsos profetas surgirão
aí enganarão muitos, né? Muitos profetas vão dizer, já aconteceu, e outros vão dizer, nada a ver. Versículo 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Olha o versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos firme e forte. 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Olha só, quantos acham que está próximo o fim? Mais próximo do que ontem, eu sei que está. Mas alguns próximos, não, pronto, daqui uns 2 anos, 5, 10, não, eu sinceramente, no meu coração, acho que está bem próximo. Agora, Deus não tem obrigação nenhuma de suprir as minhas expectativas, né? Mas os sinais estão claros. E alguns dizem, até quem já ouviu dizer isso, e eu conheço a agência missionária que tem a missão, inclusive tem esse nome, até que ele venha, e tem outras organizações que eles pregam o evangelho, e a missão deles é pregar o evangelho para povos não alcançados e povos que a Bíblia não foi traduzida no nome deles, porque eles acreditam o seguinte: quando todos os povos ouvirem a mensagem, então se cumpre essa palavra do versículo 14, que quando o evangelho for pregado em todas as nações, então virá o fim. Então tem pessoas que têm a missão de pregar o evangelho. Então não vai pregar aqui em Hortolândia, porque aqui tem igreja. Todos nós já ouvimos, o Brasil já ouviu falar de Jesus, mas existem tribos indígenas que ainda não ouviu falar de Jesus. Então existem missionários que estão dedicados a alcançar essas tribos, porque eles acreditam o seguinte: quando todos os povos eles ouvirem, não significa que eles vão aceitar, então virá o fim. Então eles estão colaborando com essa teoria de que quanto mais nós pregamos o evangelho, mais nós abreviamos a vinda do nosso Senhor. E eu não quero dizer, não sei se é isso, mas ele está falando que é importante que o evangelho seja pregado. Por que eu entendo que é importante? Porque todos nós temos a oportunidade de ouvir. Todos nós teremos a oportunidade, todas as nações. Ninguém poderá um dia dizer quem é Jesus, quem que é esse Salvador, porque todos serão alcançados pelo evangelho de alguma maneira. Amém? Mas, no versículo 36 desse mesmo capítulo, existe uma colocação, que o próprio Cristo, ele diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus naquele momento é encarnado, onde ele se esvazia da sua glória, e ele está ali contido dentro de um corpo limitado, humano. Ele diz, nem eu sei. Hoje ele sabe, porque hoje ele está em plena glória na presença do Pai. Mas naquele momento ele falou assim, olha, nem os anjos sabem, nem os homens, ninguém. E até aquele momento ele também não saberia, ele não sabia. Então, o que faremos? E cada um pode especular alguma coisa e levantar uma teoria, não há problema nenhum. Só que no foco não é a gente tentar descobrir quando virá o fim. Porque a gente vive num momento onde que quem dá a primeira notícia não vê a hora de dar a primeira notícia, né? De postar, de fazer alguma coisa. Irmão, eu vou dizer para você, aquele que der a primeira notícia de que Jesus voltou, ficou. Não vai dar tempo de dar notícia. Não dá tempo de correr avisar o pai, não dá tempo de correr avisar a mãe, não dá tempo, tem que se converter agora, tem que pregar agora, tem que se humilhar agora, porque quando vier o fim, não vai dar tempo de mais nada. Quem subir, sobe, mas quem não tiver que subir, já ficou. Então, no que nós devemos focar? Se nós não vamos focar para descobrir qual é a data, então o nosso foco não está no quando, e nem no como. Se vai ser arrebatado, se vai ter milênio, se vai ser antes, se vai ser depois, se vem de noite, se vem de dia, né? O foco não está quando e nem como, mas o foco está o que nós faremos até que ele venha. É nisso que nós devemos pensar. Qual é a minha participação? O que eu devo fazer, né? Com o que eu devo me preocupar até que ele venha. E eu quero ir com você em Lucas, no capítulo 19.
o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, para que a gente possa, nessa palavra, nesta noite, entender, até que Ele venha, qual é a nossa ocupação, o que a gente deve focar. Então, já que eu estou bem, sou crente, frequento a igreja, minha vida, graças a Deus, vai bem, eu sei que Jesus vai voltar, está perto, mas não sei quando é, então o que eu vou fazer? Eu vou estocar comida, vou ficar de boa, vou arrumar uns entretenimentos, vou fazer assinatura nos negócios aí eu vou ficar aqui esperando. É isso que o Senhor espera de nós? Que nós ficamos aguardando a vinda dEle, comendo pipoca, vendo as desgraças, os vendavais, os furacões. Será que é isso? Então eu quero lá em Lucas capítulo 19, versículo 11, e em alguns outros textos, que a gente pode aprender, até que Ele venha, o que a gente deve fazer. Então no versículo 11, Lucas 19, 11, aqui no tempo onde Jesus está falando algumas parábolas, né? E aí então ele cita essa. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Minas, aqui para os manos, não são meninas, são lugares onde mineradores extraem pedras preciosas, tá? Então os irmãos já ficam animadão, 10 minas, calma aí. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até que eu volte. Tem alguma tradução diferente da minha aí? Que esse trecho onde que ele disse: faça esse dinheiro render até que eu volte? Negociai até que eu venha. Tem alguma outra também? Acho que é a maioria, né? Até minha volta. Você que a Bia olhou para mim, é só King James, não é? Pode ler, Bia? Sim. É o mesmo sentido. É a mesma coisa. Mas olha que interessante se isso tem a ver com o que nós estamos falando. Porque Jesus, ele está ali ensinando, ele está conversando, ele acaba de tratar a questão do Zaqueu, e aí então, qual que é a situação? Porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Então eles achavam que o negócio ia acontecer a qualquer momento. Aquilo que Jesus pregava, que o reino de Deus já veio. Então eles achavam que naquele momento, qualquer daquele dia daqueles, já ia resolver a situação. E o que eles então passaram a fazer? Eles passaram a se acomodar. Se o reino já vai se manifestar logo, então eu não preciso trabalhar. E aí ele conta essa parábola. Será que tem sentido com o que nós estamos falando? Ele fala assim: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois... Quem é que teve nascimento nobre? E ele foi para ser coroado e disse que ia voltar. Porque Jesus, segundo Filipenses, ele abriu mão da sua glória, ele se esvaziou e se tornou em forma de homem. Mas Apocalipse diz que ele é rei dos reis e na cabeça dele existe uma coroa. Quem é esse rei? Jesus. E esse vai voltar. Então qual é a orientação que esse rei dá a esse homem, né, dá aos seus servos? Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas, ou seja, uma para cada um. E ele fala assim, trocando aqui em miúdos: enquanto eu não volte, multiplique, trabalhe, gere
em cima daquilo que eu coloquei na sua mão. Então, a missão que nós recebemos do Senhor é a gente multiplicar o que Deus colocou em nossas mãos. E não é só multiplicar filho, e não é só multiplicar dinheiro, mas é multiplicar, porque Minas? Porque eu entendo que são lugares onde você tem que fazer um esforço para garimpar, porque aquilo que está lá é precioso. E então, eu quero trazer para você aí, essa palavra de fazer esse dinheiro render, de multiplicar esse dinheiro, e ali eu quero dar uma de quem é inteligente, que ali, essa palavra, eu vou falar aqui, isso não tem utilidade, mas é bonito falar, significa, pragnateomai, que é a mesma palavra que nós usamos para pragmatismo. Sabe o que significa, o que é uma pessoa pragmática? A pessoa que roga praga em todo mundo? Não. Uma pessoa pragmática é uma pessoa objetiva, é uma pessoa direta, é uma pessoa que sabe o que faz, é uma pessoa dedicada, extremamente dedicada a ser assertivo e objetivo naquilo que tem que fazer. Então, o que Jesus ele fala literalmente é que vocês têm que trabalhar, mas não é fazer por fazer. Ele fala, sejam objetivos, sejam claros, sejam dedicados e sejam práticos, se ocupem em trabalhar. Então, a palavra aqui é ocupar. A palavra que ele usa aqui é estejam ocupados, multiplicando o que eu coloquei em suas mãos. Então, nós vamos entender a partir disso, que o Jesus, embora a gente não saiba quando, mas saiba que ele vai voltar, ele nos orienta dizendo, não cessem de trabalhar, não parem. Agora, como que nós vamos então estar ocupados, que é o que a gente pode pensar? Que o Senhor nos ordena que nós estejamos ocupados reproduzindo, produzindo, aumentando o que ele coloca nas nossas mãos. E a primeira coisa que ele orienta aqui, que a gente pode extrair desse texto que nós lemos, é que nós vamos nos ocupar trabalhando no reino de Deus. Amém? E não é só nos ocupar trabalhando no que ele coloca fora, mas é trabalhando no que ele coloca dentro. Não é só trabalhando no ministério, não é só trabalhando evangelizando, mas é trabalhando em questões da nossa vida que precisam ser tratadas e resolvidas. Que o Senhor fala, continue trabalhando, continue insistindo, continue produzindo aquilo que eu coloquei em você. Outra coisa que nós vamos ver, além de ocupados trabalhando, gerando, produzindo, Mateus no capítulo 11. E aqui Jesus ele está falando de João Batista. E nós estamos falando do reino de Deus. Então Jesus vai se manifestar, e ele vai voltar para buscar a igreja. E a gente está falando do reino de Deus. Ele nos instrui que a gente não deve se preocupar com as coisas deste mundo, mas a gente deve se preocupar com as coisas do alto, as coisas do reino de Deus. E lá nesse texto muito conhecido, ele faz uma citação interessante. Ele diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Sabe, além de trabalhar para reproduzir o que Deus colocou em nossas vidas, outra coisa que a gente deve se ocupar fazendo, ocupando. Devemos nos ocupar tomando posse do reino de Deus. Tomando posse do reino de Deus, ampliando a área onde o Senhor nos deu como povo, como reino de Deus. Aí onde eu quero dizer para você, Jesus está voltando, é uma boa notícia, glória a Deus. Eu não sei quando, mas é próximo, nós continuamos trabalhando, mas está difícil. Então, irmão, fica firme, pega com força, não importa qual é a opressão, não importa quem se levanta, não importa quem fala mal, não importa quem é que te ameaça, não importa se é a doença, não importa se é o vírus que ele fala, o reino de Deus é ganho a força.
que eu quero dizer que esse tempo não é um tempo de descansar, não é um tempo de preguiça, e nem é um tempo de desânimo, mas é um tempo de nós corrermos e nos esforçarmos ainda mais, porque é chegada a hora. Sabe, queridos, se nós pararmos, pessoas vão perecer. Eu quero trazer aqui o exemplo de Gideão. Gideão, ele era um juiz, ele era uma autoridade, mas a cidade, o povo estava cercado, o inimigo estava por volta, ele estava em cerco, o inimigo estava ali ofendendo, ferindo, cercado, ameaçando. Gideão deu um jeito, ele vai para um lugar, e o que ele está fazendo? Ele está no agar, como é que é a história? Ele está malhando trigo no agar. Estava escondido, mas ele estava trabalhando. Ele estava com medo? Acredito que sim, porque a história de Gideão que a gente fala que ele era medroso, mas ele estava se esforçando e trabalhando. Sabe por quê? Porque se ele não trabalhasse, tinha gente que não comia. Se a igreja não trabalha, tem gente que vai ficar sem receber a palavra. E enquanto, irmão, nós nos acovardamos, nós cansamos, o Deus desse século, ele não cansa de trabalhar. E se nós não fazemos a nossa parte, o inimigo ele domina espaço. Nós como cristãos, por muitos anos, nós não investimos, por exemplo, em cultura, em arte, em música. Por muito tempo a igreja endemoniou, sei lá, a arte, a cultura. Aí o mundo veio e fez o quê? Ele dominou. Muito tempo, muitas coisas. Nós cristãos endemonizamos tudo, né? Há memes, a gente tem que engolir seco. Esses memes agora de última hora, que mostram um cachorrinho bravo assim, falando, a internet é do diabo, não é assim que a gente já viu? Aí tem outro que mostra o cachorrinho tudo bonitinho assim, graça e paz, irmãos, vamos para mais uma live, né? Ou seja, porque talvez nós subestimamos áreas que Deus nos deu, como povo, para a gente propagar o evangelho e mostrar quem Deus é, e nós não ocupamos esses lugares, e o inimigo ele foi tomando. Por isso que dentro da nossa casa, quem reina é o Senhor Jesus, nós não daremos brecha para Ele. Por isso que lá no meu trabalho eu não recuo, porque o Deus da minha vida é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que não há enfermidade que vai tirar a minha paz, porque eu posso até morrer, e se eu morrer mais rápido que todo mundo, estarei mais perto de encontrar com o Senhor. Entende? Então agora é hora de se esforçar, é hora de resistir, não é tempo de parar, é tempo de seguir lutando. Lembra que em Mateus 24, lá no versículo 13, o texto que nós lemos, né? O do 12 e 13, capítulo 24 de Mateus, diz assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos vai fazer o quê? Agora, esse amor em relação ao quê? Será que é o amor de pai com filho, filho com pai, amor que você tem? Será que não é o amor pela própria obra de Deus? Será que não é o amor pela própria igreja do Senhor? Não é o amor de pregar a palavra de Deus? E aí ele segue no versículo 13 dizendo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, aquele que perseverar até o fim será salvo, não significa que você será salvo de livramento das coisas na terra. Talvez você vai ser morto, mas a salvação é eterna. Entende? O Senhor, Ele não nos garante aqui o livramento de acidente, de enfermidade, de alguma coisa. Ah, pastor, mas o Senhor fala que lá na palavra Jesus diz assim, aqui ide pregar o evangelho e tal, vocês expulsarão demônios, vocês vão curar enfermos, se vocês beberem coisas mortíferas, nada de mal acontecerá com vocês. É verdade, mas essa palavra para quem vai, para quem está no campo, para quem está fazendo, para quem está ministrando, não é para quem está em casa assistindo, tomou um leite vencido. Não é para quem está lá, tá mal, mas a palavra de Deus diz que eu sou beber coisa mortífera, não. É se você está no nome do Senhor, e alguém mal intencionado, ele coloca um veneno na sua comida para te matar, o Senhor é aquele que te guarda. Então, nós queremos tomar posse de promessas que não é para nós, e não queremos assumir compromisso que Deus estabeleceu como uma ordenança para nós. Então,
é a hora de pegar firme. Vamos pegar firme. Não desanima não. Agora é a hora que o inimigo ele vem com força. É a hora que o inimigo vê que a gente tem medo. É a hora que o inimigo vê que as coisas estão ficando difíceis. É que ele vem para oprimir a igreja. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então talvez o levante não é, nós vamos fechar aqui, o decreto a gente fecha, a igreja não para por conta de reunião de culto, mas aí agora a coisa continua na tua casa, a perseguição continua no trabalho, a coisa continua na internet, na madrugada quando você está sozinho, que você tem que lidar com a perseguição, você tem que lidar com as tentações, aí o Senhor fala o quê? Segura firme, nem que for necessário você morde a fronha, irmão. E que o Senhor nos livre, amém? Então, avançando aqui, estejam ocupados, então, resistindo. Estaremos ocupados, ocupando, amém? Porque, seguinte, o espaço que nós não dominamos, Satanás, ele com certeza vai dominar. Se nós não dominamos sobre os nossos filhos, Satanás dominará sobre eles. Se não for o Senhor que instrui o nosso casamento, Satanás com certeza vai lançar as suas artimanhas contra os nossos relacionamentos. Então, onde nós não dominamos, nós estamos entregando. E estamos bem ocupados, dominando aquilo que o Senhor colocou em nossa mão. Então, ainda falando disso, eu quero que você vá lá em Lucas. Vamos aproveitar, vamos ler a Bíblia juntos. Capítulo 11. E por coincidência, hoje, eu li esse texto. E uma outra situação, nós devemos estar ocupados, mantendo a casa cheia. Olha só, 11, versículo 21 em diante. Jesus, ele está super ocupado. Ele inclusive, ele faz um milagre, ele expulsa o demônio de uma pessoa que tem uma enfermidade, é mudo. E aquela enfermidade, a causa dela era o espírito maligno. Então, expulsando aquele espírito maligno, ele volta a falar. E aqueles que estavam desocupados, não estavam para ajudar, nem estavam trabalhando, quem está desocupado, aí ele pega e olha e fala assim, mas esse negócio é do Beelzebu. Porque, como que ele tem poder sobre o capiroto lá? Então, eu acho que ele é do mesmo grupo que eles. E aí, então, Jesus, de certa maneira, você percebe que ele endurece ali com esses homens, né? E ele, então, começa uma fala, e aqui no versículo 21 ele diz assim, quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então, nós devemos nos ocupar em manter a casa cheia. Aqui ele fala realmente que a nossa vida, nós passamos por isso. Eu passei por isso. Desde o dia que eu me permiti viver aquilo que Jesus queria para a minha vida, quando ele me aceitou, como foi ministrado aqui, muitos demônios tiveram que sair. Porque havia localidades na minha vida, na minha alma, no meu coração, que estavam entregues ao domínio de demônios, à vontade do maligno. Então, em cada cômodo, em cada lugar da minha vida, eu acredito que com você também foi assim, eu tive que expulsar, eu tive que botar, despejar esse folgado que ele estava lá, ele estava acomodado. Então, e quando ele saiu, teve que fazer uma limpeza, né? Quem já conhece a história que quem tem casa de aluguel é isso. Às vezes um inquilino vai embora,
ele tem que fazer uma reforma, porque o cara destruiu a casa todinha. Então, quando o inimigo sai, não está resolvido. Agora é hora da reforma. Prepara um ambiente. E a gente vai tratando, a gente vai pedindo perdão, a gente recebe a cura, a gente passa no encontro, a gente passa a cura e libertação, a gente faz um monte de coisa. Aí quando a gente está bonitinho, está limpinho, cheirosinho, é hora de descansar? Não, agora você tem que manter a casa cheia. Porque se você deixa a casa vazia, vem o Boulos e toma ela, sabe? Vai vir o MST e vai tomar ela. E qual é o argumento que ele vai usar? Ele vai usar o seguinte, você vai falar assim, é meu. Aí ele fala assim, mas isso não tem utilidade nenhuma, ninguém usa. É esse o argumento. Por lei, né, eu tento lá usar a lei. Mas aquela terra lá tem dono. Eu sei de quem que é. É de Jesus. É de Jesus, tá papel passado, selo do Espírito Santo aqui, cravou na cruz, toda. É de quem? Mas está vazia por quê? Então eu posso habitar aqui. Tem um monte de casa de Deus que está vazia. E tem um monte de casa de Deus que é habitação de demônio. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está falando. E como é que a gente vai ocupar? E o que a gente vai fazer até Jesus voltar? Vamos encher essa casa, vamos fazer aglomeração lá. Com o quê? Com presença, com glória, com o Espírito Santo. Com comunhão, com intimidade. Jesus comprou com o sangue dele na cruz, mas não fez para ficar vazia. Ele fez para ela estar habitada, cheia da presença, cheia da glória. Então, vamos ocupar esse tempo enchendo a nossa casa, o nosso coração com a presença e com a glória de Deus. Porque o diabo, o demônio, ele é vagabundo. Olha só o que diz o texto. Ele saiu porque chegou alguém que é mais valente que ele. Chegou alguém que é mais forte que ele. Botou para correr o miserável. Aí o que ele saiu fazer? Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando o quê? Ele está procurando descansar. É um preguiçoso mesmo. Aí quando ele não encontra descanso, o que ele faz? Ele vem, ele encontra a casa o quê? Vazia o quê? Você quer coisa melhor? Você chegar do trabalho, encontrar a casa limpa e sem ninguém? Não é maravilhoso? As mulheres aí que trabalham, não é? Vocês que trabalham, você não quer só a casa limpa, você quer paz. Você não quer casa limpa, você não quer ver cara de ninguém, você não quer ver criança, você não quer ver marido, você quer tirar o sapato, colocar os pés para cima. A melhor coisa do mundo não é só casa limpa, é casa limpa e vazia. Né? Que você pode fazer, né, não vou descer o nível aqui, mas se quiser futucar o nariz, você futuca. Se quiser sentar, deitar, daí você está à vontade. Coloca aquela roupa à vontade. E o demônio é isso. Ele não achou um lugar para descansar. E aí ele volta e fala, aqui está legal. E sabe o que eu fico pensando? Se ele voltou e ele está procurando descanso, tem demônio que está encontrando descanso em gente. Sabe, o demônio ele pode até vir, irmão, mas aqui ele não vai descansar mesmo. Aqui ele não vai ter onde encostar. Porque nós vamos incomodar ele até ele sair. É difícil, tem brecha. Entrou, né, miserável? Caí, né? Não aguentei, né? Falhei. Caí, aí ele entrou. Mas o seguinte, você está aqui, mas vazia a casa não está. Aqui descanso você não vai encontrar. Porque quem habita nesse lugar é o Senhor. Porque não é tempo de descansar. É tempo de encher a casa da presença e da glória de Deus. É tempo de dar trabalho para o Satanás mesmo, ele vai ter trabalho, não vai ser fácil assim não, porque ele não vai tirar a nossa paz, amém? Vamos ocupar os nossos dias, enchendo a casa da presença e da glória de Deus. Pastor, mas como é que faz? Eu não falo em línguas. Então enche, irmão. Olha, então não tem o que, bebe água. Bebe água, não deixa ele dormir não.
Começa a ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia. Enche da palavra, que a palavra alimenta. Enche de Bíblia, enche de louvor. Coloca louvor na sua casa, começa a orar, começa a falar. Enche o teu coração de coisa boa, como diz a palavra, tudo que é bom, tudo aquele que edifica, isso pensa. Ruim do demônio querer ficar fazendo rolezinho aqui, não é um albergue não, rapaz. Ué, porque às vezes parece. Só que ele descansa durante a semana, aí sábado e domingo o crente vai na igreja, ele fala assim, eu vou dar um rolezinho aí, já eu volto. Deu segunda-feira, tá o danado lá de novo lá, não pode. Misericórdia, né, irmãos. Vocês entendem a brincadeira, vocês entendem, né, mas a coisa é séria, que possamos encher a casa da presença e da glória de Deus, amém? E eu quero que eu ver uma outra situação agora em João capítulo 21. E esse texto aqui, na verdade, primeiro, eu acho ele engraçado. Segundo, ele é um grande mistério de interpretação para quem quer entender tudo que está escrito na Bíblia. Está lá em João, no capítulo 21. E nós precisamos estar ocupados com o que é a nossa responsabilidade, não com o que é a responsabilidade do outro. Olha só, João 21. Aqui Jesus, ele já ressuscitou. E aí os discípulos, cada um correu para um canto. E então Jesus, ele aparece, lembra do barco? Que ele aparece no barco, eles reconhecem que é ele. Aí ele prepara os discípulos estão pescando, Jesus aparece na praia, melhor dizendo. E aí ele prepara um banquete, né? O peixe ali e tudo. Aí os discípulos vêm. E aí ele fala para Pedro, ele está conversando com Pedro. E ele tem aquele episódio muito bacana. Fala assim, Pedro, apacenta minhas ovelhas, não é isso? Primeiro ele fala, cuida das minhas ovelhas. Depois ele vai falar primeiro, cuida das minhas ovelhas, né? Depois ele vai falar, pastoreia. E depois, não, ele fala assim. Primeiro ele fala assim, apacenta os meus cordeiros. Depois ele fala, pastoreia as minhas ovelhas. E depois ele fala, apacenta as minhas ovelhas. E ele está ali, Pedro, não, é claro que eu te amo. Do nada. Olha só o que diz aqui, versículo 19. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele lhe disse, siga-me. Então ele veio conversando com Pedro, ele dá a indicação de que Pedro, ele ia sofrer pelo Evangelho, pelo amor a Deus, e que ele ia morrer por isso. Então, sinalizando, aí Jesus fala, então siga-me. Olha só o que Pedro fez. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava, o seguia. Porque eu acho que aqui tinha um pouquinho de ciúme entre os discípulos. Porque quem que escreve o Evangelho de João? E quem é que fala que Jesus amava ele mais que os outros? Né? Ele fala. Então ele não fala que é ele, porque é ele que está escrevendo, mas ele fala assim, Pedro voltou-se, e João contando a história para nós, né? Olha que eu vou contar você o que aconteceu aí. E viu que o discípulo a quem Jesus amava, o seguia. E nós temos essa definição. Este era o que se inclinava para Jesus durante a ceia e perguntava, Senhor, quem te irá trair? E era João que fez isso. Mas então Pedro, ele olha para João, e aí ele fala assim, quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Olha a resposta super educada de Jesus. Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que te importa? Siga-me você. Jesus falou assim, Pedro, tu me ama? Amo. Você apacenta? Jesus, é lógico que eu te amo. Jesus, é eu, Pedrão. Eu falo, então você vai morrer por mim. E aí Pedro, e João? E João? Aí Jesus fala para ele, se eu quiser, ele nem morrer, ele vai. Eu vou demorar 2000 anos, 2020,
e vou deixar João vivo, se eu quiser. O que te interessa? Siga-me você. Irmão, é doído, hein? Porque é o seguinte, Deus dá uma sentença de morte para Pedro, dizendo, você vai sofrer, você vai ser perseguido, e você vai morrer por conta do que eu estou te ensinando, e pela fidelidade que você tem por mim. E aí talvez Pedro não tenha nem problema com isso, mas ele fala assim, mas e João, vai morrer também? Por que é o grande dilema? Alguns dizem assim, mas Jesus afirmou que ele não ia morrer. Depois, ele, na sequência, se você ler o texto, você fala assim, não estou dizendo que ele não vai morrer, estou falando, se eu quiser, ele não morre. Se Jesus quiser, você não morre. Se Jesus quiser, você não vai falir. Se Jesus quiser, você não vai sofrer. Se Jesus quiser, você vai passar ileso por toda e qualquer provação. Mas se Ele não quiser, segue Ele do mesmo jeito. Porque o seguir a Jesus, né, não nos garante a vida terrena, nos garante uma vida eterna na presença do Senhor. E aí eu quero dizer, então nós devemos que estar ocupados com o que é nossa responsabilidade, e não com o que é do outro. Por que está falando isso, pastor? O que tem a ver com essa palavra? O texto ele diz assim, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu venha, eu posso. Mas o que te interessa? Siga-me. E às vezes o que nos impede de viver coisas plenas com o Senhor, que nós temos uma missão clara de Deus para nós, e a gente está preocupado que o outro está fazendo ou está deixando de fazer. Que o Senhor deu uma missão para mim, só que eu falo, mas Deus, mas tudo para mim, tudo em cima de mim, tudo eu, Getúlio está lá encostado, não faz nada, você quer saber do colinho do Senhor? Mas tudo eu. Aí Deus fala, se eu quiser eu faço ainda melhor para Ele. Eu sou Deus, mas o meu negócio é com você, me segue. E só para você ter uma ideia como é que Jesus ele fez, João foi o último discípulo a morrer. Foi o último. Até porque Jesus ele é inteligente. Jesus não precisava fazer com que João não morresse até ele voltar. Era só esperar Pedro morrer. Né? Disse, tu vai morrer primeiro, cara. João foi o último. Né? Não precisava esperar até agora. Era só Pedro morrer. Agora João, vai, é a sua vez, passa. Né? Então, queridos, olha o seguinte. Deus deu uma missão para cada um de nós. Eu conheço casais que não desenvolvem ministério, porque o marido tem ciúme da esposa, ou a esposa tem ciúme do marido, ou fica se cobrando uma coisa ou outra. É igual aquela questão lá, né? Que é uma briga que às vezes chega a ser simples e até infantil. Se você fizer, eu também não faço. Aí eu vou fazer para o outro tomar a glória no meu lugar? Não. Mas o Senhor está falando para nós, irmão, vamos fazer o que a gente tem que fazer? O Senhor chama você, segue, segue. Se Ele quiser te livrar, Ele livra. Se Ele quiser te fazer chegar aos 70, 80, 120, Ele faz. Agora o que Ele fala, não te interessa. O importante é segui-lo. Amém? E, para encerrar, nós vamos nos manter ocupados à mesa do Senhor. À mesa do Senhor. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, que já é o texto que nós vamos ficar já para a ceia aqui. 1 Coríntios, capítulo 11. Mais uma coisa que o Senhor, Ele deixa aqui através do apóstolo Paulo. Mais uma ocupação. Mais uma coisa que a gente tem que fazer até que Ele venha. No versículo 26, especificamente, 1 Coríntios 11, 26. O apóstolo Paulo está ministrando a ceia. E a ceia, irmão, remete à mesa. Mesa remete à comunhão. Mesa remete à reunião dos crentes. Uma reunião amigável? Nem sempre.
porque a reunião do capítulo 11 de 1 Coríntios aqui começou quente. Se você ler o capítulo 11 de Coríntios aqui, você vai ver que eles começam tendo divergência entre eles, porque um levava comida, o outro não comia o que não tinha levado, e quem não tinha o que levar ficava ainda com fome. Então Paulo ele vem exortando, e daqui a pouco ele organiza todo mundo na mesa, fala assim, agora irmãos, olha o seguinte, e ele começa assim, aquilo que foi dado a Jesus também foi colocado sobre mim, e depois nós vamos ler aqui na ceia esse texto, mas no versículo 26 diz assim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Devemos nos ocupar na mesa do Senhor. Devemos nos ocupar na comunhão e na congregação dos crentes. E eu já disse isso daqui. Nós sempre estaremos ao redor de uma mesa. Nós sempre estaremos ao redor de uma mesa, você querendo ou não. Agora você tem que fazer uma escolha junto comigo, em qual mesa você estará sentado. Mas qual é a outra mesa? Capítulo 10, versículo 21, de 1 Coríntios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocareis o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Então, nós devemos estar ocupados na mesa do Senhor. E aí ele fala, ou vocês se ocupam na mesa dos demônios, ou vocês se ocupam na mesa do Senhor. Nós escolhemos, é por isso que nós estamos aqui, a mesa do Senhor, amém? Então, além, e aqui para orarmos sobre isso, eu quero até convidar o pessoal da equipe de louvor, para a gente, já para ir para a ceia. O Senhor diz, eu vou preparar morada, e eu voltarei para buscar vocês. E nós estamos aguardando. E nós aprendemos aqui que enquanto o rei, ele vai para receber a sua coroa, ele nos deixa ocupados. Ocupados trabalhando, ocupados tomando posse daquilo que é nosso por direito e conquistando a força o reino de Deus, amém? E eu te convido também a se colocar de pé para a gente orar. Quer queira, quer não, toda a dinâmica que a igreja proporciona para os filhos de Deus, ela nos motiva a fazer isso. A igreja, ela nos incentiva, e até às vezes ela nos força a cumprir aquilo que o Senhor nos deixou e deveríamos fazer de coração e voluntariamente. Que é o que? É trabalhar, é mover, é ensinar, é pregar o Evangelho, fazer com que mais pessoas ouçam e que mais pessoas aguardem com expectativa a vinda do Senhor. É sermos pragmáticos, é ocuparmos tomando posse. Irmãos, é tão difícil você ganhar alguém para Cristo, é tão difícil alguém se render aos pés do Senhor, é tão difícil as pessoas abandonarem todos os seus pecados. E aí às vezes a gente tem pessoas que estão na presença do Senhor, que estão ali, foram restauradas, lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro, mas às vezes por negligência nossa, as pessoas se perdem no meio do caminho. Pessoas que já foram restauradas, pessoas que já passaram por um processo, por conta da igreja, por minha causa, por conta do mau testemunho em algum lugar, essas pessoas não querem mais o lugar onde a presença e a glória de Deus se manifesta, que é a igreja, por conta do nosso mau testemunho. E a gente tem que tomar posse, dentro da nossa casa, em qualquer lugar, daquilo que o Senhor nos deu por herança. Sabe, Jesus, quando Ele orava por nós, Jesus, quando Ele ora por Ele ora pela igreja, Ele ora por nós, e Ele ora por aqueles que Ele mesmo diz, Senhor, que nenhum daqueles que o Senhor me deu, se perca. Quantos que você conhece,
que o Senhor já tinha envolvido na presença dEle, e hoje estão perdidos. E a oração de Jesus é: Senhor, que nenhum deles se perca. Nós temos que ganhar a força, nós temos que ir atrás dessas pessoas, nós temos que incentivá-las, dizendo assim: olha, a igreja ainda é um lugar onde a mesa está posta. A igreja é um lugar onde ainda a gente se estranha muito, mas é lá onde Deus manifesta o seu perdão, é lá onde nós deixamos as nossas lágrimas, porque é na mesa que nós devemos nos ocupar. Então nós temos que tomar posse, e é na igreja também que nós nos ocupamos, mantendo a casa cheia. Você pode fazer isso na sua casa, mas como é diferente a gente estar na presença, na comunhão dos santos. Agora, essa semana nós teremos que fazer isso sozinhos, ouvindo uma música no rádio, assistindo uma pregação na internet, lendo a Bíblia ali nós. Mas como é gostoso quando a presença e a glória flui no meio do povo do Senhor, porque aqui nós enchemos a casa. Então nessa noite nós vamos orar para o Senhor: vem, enche o meu coração, enche a minha vida de paz, enche, Senhor, que saia todo mal, todo pensamento que não provém do Senhor, vai fora, vai para lugares áridos, vai para lugares secos, porque aqui eu quero que o Espírito Santo reine plenamente, ocupados com a missão que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor falou para você, e ocupados na mesa do Senhor. Mas como que a gente pode estar ocupado na mesa do Senhor? Porque para a mesa estar posta, alguém tem que servir, alguém tem que preparar o alimento, alguém tem que receber os convidados, alguém tem que convidar as pessoas. Lembra daquele texto onde Jesus ele fala que um homem muito rico, ele preparou um banquete, e ele enviou os seus servos para convidar as pessoas receberam o convite, não foi, pastor? E só que essas pessoas no dia da festa, o banquete estava tudo organizado, tudo pronto, eles não vieram. Aí Jesus fala assim: volta lá, meus servos, volta e chama todo aquele que está doente, todo miserável, todo aquele que não vale nada, chama ele. E sabe, querido, se nós estamos na mesa hoje do Cordeiro, não é porque a gente é digno de qualquer coisa, mas é porque o Senhor teve misericórdia de nós, e Ele falou assim: você não merecia, mas eu te convido para sentar à mesa comigo. Mas quem é que vai chamar as pessoas para estar à mesa? Sou eu, é você. Quem é que vai preparar o suco? Quem é que vai servir o vinho? Somos nós. Porque então nós devemos estar ocupados no serviço da mesa do Senhor. Quando nós chegarmos na glória, na presença, diz que o banquete ela será outro. Quem vai servir vai ser os anjos, eu não sei quem vai servir. E se tiver que servir também, eu sirvo, mas vou estar na presença do Senhor. Mas eu quero te convidar essa noite para vir à mesa do Senhor. E a mesa do Senhor quer dizer, é comunhão. É comunhão. Eu quero pedir e quero te incentivar a orar nessa noite. E falar com o Senhor, falar: Senhor, eu sei que a sua vinda está próxima, e eu desejo, Senhor, que o Senhor venha. Senhor, mas eu quero estar ocupado, eu quero estar trabalhando, Senhor. Eu quero estar envolvido, Senhor, em conquistar vidas, em ganhar pela força o reino do Senhor, ó Pai. Que nada se perca da minha vida, daquilo que o Senhor já liberou a bênção sobre mim, ó Senhor. Senhor, eu não quero me preocupar com o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, eu quero me focar naquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. E eu queria que durante esse louvor agora você meditasse no Senhor e olhasse para o teu coração, e que você saísse daqui cheio, transbordante. Você saísse daqui com a casa cheia, com o coração cheio de paz, a alma transbordando de alegria, porque o Senhor está nesse lugar, porque o Senhor Ele está chegando. Mas olha, para mim está sendo difícil, tem gente lá que nem desempregado ficou, que nessa dificuldade toda está comprando, está vendendo, está fazendo. Aí o Senhor fala assim: deixa Ele, que te importa, siga-me, é você, o negócio é com você, meu compromisso é com você. Se eu quiser te livrar, eu livro, se eu quiser te abençoar, eu te abençoo, mas ei, olha para mim, siga-me. Não é hora de distração, não é hora de desânimo, é hora de ganhar pela força, porque o Senhor, Ele é forte, e Ele está conosco. Tem um tempo para falar com Ele, fala com o Senhor, fala: Senhor, eu estava cansado, eu estava desanimado, Senhor, mas eu peço agora, Senhor, venha me fortalecer.
Venha, Senhor, restaura, Senhor, o meu ânimo. Senhor, me coloca, eu estava distante da tua mesa, Senhor, eu não queria mais ir na sua casa, mas o Senhor fala que enquanto o Senhor não vem, é a tua mesa que anuncia a tua vinda. Sim, então o Senhor me coloca, Pai, na tua mesa. Seja como aquela mulher, que ela chega diante de Jesus e fala assim: Senhor, eu sei que os cachorrinhos, né, eles comem das migalhas, mas Senhor, ela se humilhando, dizendo que eu possa provar pelo menos das migalhas, e o Senhor não te oferece migalhas hoje. Na mesa dos demônios, muitas pessoas estão vivendo de migalhas, mas na mesa do Senhor é o pão e o vinho, é o corpo e é o sangue do Senhor que nos sustenta, é o corpo e o vinho, é o corpo e o sangue de Jesus que nos sustenta nessa noite. Senhor, nós não recuaremos, Senhor, nós não retrocederemos, ó Senhor. Eu sei que o Senhor vai voltar, Senhor. Eu sei que o Senhor vai voltar, Senhor. Guarda o teu povo, Senhor. Quem quer ser revestido de poder, peça isso ao Senhor. Livra-nos, Senhor. Sim, Senhor. Sobre a tempestade eu voarei. Nada vai nos parar, Senhor. Sobre as águas tu também és rei. Tu és rei, Senhor. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu queria que você, com os olhos fechados, não sei o lugar que você está. Eu digo lugar, eu sei que você está na igreja, eu sei qual é a cadeira que você está sentado, qual é a sua posição aqui. E tem pessoas que estão nos assistindo e que estão em casa, no sofá, na mesa da cozinha, eu não sei. Mas o lugar que eu estou falando é o teu coração. É onde está, de repente você está com medo. Onde você está, de repente você está inseguro. Onde você está, de repente está desanimado. Mas eu quero que você feche os teus olhos, não importa onde você esteja. E tem alguém que vai te pegar pela mão agora. E ele vai te levar num lugar. Um lugar que ele preparou, mas não tenha medo. Porque por esse caminho que o Senhor vai te levar, é um caminho que muitas vezes você pode se assustar. É um caminho que de repente você pode sentir frio. Mas o Senhor ele vai te pegar pela mão agora. E eu quero que você, todos que estão aqui na igreja, quem está em casa, o Senhor ele vai te levar para um lugar agora, um lugar seguro.
Ele vai te conduzir. Espera Ele. Ele está chegando. Ele vai te tomar pela mão. Ele é Deus, Ele vai te conduzir. Aleluia. Calma teu coração. Não perturbe o vosso coração. Confie em Deus e também em mim. Assim diz o Senhor Jesus. Senhor, Ele tem descanso para nós essa noite. Nós começamos esse culto dizendo assim: não se turbe o vosso coração, confia nele. Se tem uma pessoa que está procurando descanso e não encontra, essa pessoa, esse é um demônio, é Satanás que não vai encontrar descanso. Para nós tem descanso, para você tem descanso. O Senhor fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Agora, escuta para onde o Senhor vai te levar. Fecha os teus olhos agora, calma teu coração. E o Senhor, Ele diz para você: eu sou o seu pastor, e de nada você terá falta. Em verdes pastagens eu te farei repousar, e te conduzirei a águas tranquilas. Restaurarei o seu vigor, te guiarei nas veredas da justiça, por amor do meu nome. Mesmo quando você andar pelo vale da sombra ou da morte, não tema perigo algum, porque eu sou contigo. A minha vara e o meu cajado te protege. Preparo um banquete para você, à vista dos teus inimigos, e eu vou te honrar. Ungirei a tua cabeça com óleo, e farei transbordar o meu cálice. A minha bondade e fidelidade te acompanharão todos os dias da tua vida, e você vai voltar para a casa do Senhor toda a tua vida. O Senhor, Ele te conduz, e Ele fala que o final da tua jornada sempre será a casa do Senhor, e sempre será a mesa do Senhor. Por isso eu quero convidar aqui à frente os diáconos, para que eles possam te servir, para que você possa se achegar à mesa do Senhor, que você possa desfrutar. Sinta-se honrado, você que é batizado, você que pagou o preço, o peso de assumir que é filho de Deus,
Pega o pão, pega o seu cálice. Você que tem pago o preço, você tem sido perseguido, você que tem buscado, você que tem sentido dificuldade, ou você que tem vivido dias tremendos na presença de Deus. Eu sei que quem está em casa não tem aí o pão, o vinho preparado, mas eu quero dizer que o Senhor te prepara também uma mesa. O Senhor te prepara um lugar de comunhão. O Senhor te prepara para você um lugar de cuidado. Senhor, nós estamos aqui porque nós confiamos no Senhor. Senhor, nós descansamos em Ti essa noite, ó Senhor. Eu não sei, ó Pai, quando vai ser a próxima vez que nós poderemos reunir presencialmente com os irmãos do Senhor para tomar a ceia. Mas uma coisa eu sei, a Tua mesa nunca nos faltará, Senhor. Nunca faltará o Teu cuidado, o Teu amor, ó Senhor. Nunca faltará o Teu livramento, Senhor. E chegará o dia, Senhor, onde nós todos nos reuniremos com o Senhor para celebrarmos, ó Pai, na Tua presença, Senhor, um grande banquete. Senhor, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor, o nosso chamado, os nossos filhos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido conquistar. Pai, nós apresentamos diante do Senhor e dizemos ao Senhor: nós assentamos à Tua mesa, descansados, sabendo que o Senhor está voltando, que o Senhor está preparando morada para nós, ó Senhor. Eu peço agora que todo medo seja lançado fora, Senhor. Que toda desconfiança, toda fraqueza, Senhor, toda enfermidade, Senhor, todo desânimo, Senhor, caia por terra agora. E que esse banquete, Senhor, venha revigorar, ó Senhor. Revigora-nos, ó Senhor, nessa noite. Porque o Senhor prometeu que prepararia um banquete para nós, ó Senhor. Que nós seríamos renovados, ó Senhor. Que haveria unção sobre nós, ó Pai. O cuidado do pastor, ó Senhor. Nessa noite, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Senhor, como ovelhas Suas, ó Senhor. Nos colocamos, ó Senhor, ao redor da Tua mesa como igreja, Senhor. E pedimos, ó Senhor, sacia a nossa alma, Senhor. Renova, Senhor, o nosso espírito, Senhor. Renova, Senhor, essa aliança conosco. Porque toda vez que nós celebramos com o pão e o vinho, declara a Tua palavra, que nós anunciamos a Tua vinda, e faremos isso até que o Senhor venha. Querido, você está destinado, chamado, convocado a permanecer em comunhão e celebrar da mesa do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Ele pode vir essa semana, Ele pode vir no próximo mês, Ele pode vir daqui a anos, não importa, nós vamos continuar celebrando a mesa do Senhor até que Ele venha. Nós não vamos sair de redor da Tua mesa, Senhor, porque é na Tua mesa que nós encontramos alimento, Senhor. É na mesa do Senhor que nós encontramos descanso, Senhor. Nós já abrimos mão da mesa dos demônios, ó Senhor, porque agora nós assentamos à mesa do Cordeiro Santo de Deus. Senhor, nunca faltará o alimento na Tua casa, nunca faltará, Senhor, a bênção do Senhor sobre nós. Não importa quanto tempo, Senhor, mas até que o Senhor venha, Senhor, nós estaremos ao redor da Tua mesa, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos orar agora consagrando. Pega aí o pão, pega aí o cálice. Sinta-se privilegiado, sinta-se honrado. Você possa descansar o seu coração e dizer: mais uma vez eu cheguei à mesa do Senhor. Mais uma vez o Senhor vai me renovar. Mais uma vez o Senhor me perdoa. Mais uma vez o Senhor me recebe. Porque chegará o tempo onde pessoas procurarão e não encontrarão. Pessoas vão procurar a mesa do Senhor e não encontrará mais nada, porque estaremos todos reunidos na presença do Senhor, no grande banquete da presença do Cordeiro. Senhor, nós apresentamos a Ti agora, Senhor, este pão.
apresentamos a Ti também, ó Senhor, este cálice. Consagramos esses elementos ao Senhor, ó Pai. A partir desse momento já não é mais pão, agora é corpo do Senhor. A partir desse momento, Senhor, já não é mais suco, Senhor, mas é o sangue do Senhor. Nós consagramos, ó Pai, e ao participarmos da Tua mesa, que sejamos renovados, ó Senhor, sejamos transformados, ó Senhor, sejamos curados, Deus, sejamos transformados, ó Senhor, para a Tua glória, Senhor, a glória do Senhor. E o apóstolo Paulo, quando ele ministra isso, ele fala: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Que você possa desfrutar do corpo do Senhor agora, no nome de Jesus. E que você possa ser grato nesse momento, porque nós estamos na mesa do Senhor, porque o Senhor nos conduziu até aqui. Obrigado, Senhor, porque nós passamos por trevas, passamos por vales, inimigos tentaram nos parar. Por vezes, Senhor, sentimos fraquezas e pensamos em não ir mais na Tua casa, pensamos em mais em não procurar a Tua mesa, mas o Senhor nos fortaleceu, nos conduziu até aqui. Nós Te louvamos, ó Senhor, pela Tua fidelidade. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Segura um pouquinho ainda. Porque sempre que comem e bebem o pão e comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E antes de você tomar, que você possa fazer como se fosse um brinde ao Senhor, e que você diga assim: até que Ele venha. E que você possa tomar do cálice agora, no nome de Jesus. Que você possa glorificar o Senhor, porque nós estamos aqui, nós perseveramos, nós continuamos, até que Ele venha. Eu vou te dar 1 minuto para você falar com o Senhor, vou te dar 1 minuto para você agradecer ao Senhor. Depois do banquete, depois da ceia, depois da refeição, nós estamos saciados, nós estamos felizes, nós estamos gratos, e geralmente nós dizemos assim: estou satisfeito. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor, pela Tua mesa preparada para mim. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre a minha vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me salvou. Obrigado, Senhor, porque cada vez, o Senhor, que eu participo, Senhor, da ceia, que eu participo da mesa do Senhor, estou sinalizando que o Senhor está vindo, que o Senhor está chegando, que o Senhor está chegando, Senhor. Nós anunciamos e declaramos que o Senhor vem, e nós podemos sentir, ó Senhor, a Tua presença, nós podemos ser cheios da Tua glória, Senhor. Renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor. Vem, Yeshua, anunciamos a Tua vinda. Aleluia. Seja grato, seja grato, diga alguma coisa para Ele, diga alguma coisa para Ele. Saltando sobre os montes, Vem, Jesus. de Jerusalém. Aleluia. Sou tua noiva apaixonada, Se alegre, igreja. te esperando para dançar. Te esperamos, Jesus. Vem,
Senhor. Te esperamos, Senhor. Aleluia. Vem saltando sobre os montes Você pode cantar isso? de sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Te esperamos, Senhor. Vem, Senhor. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Aleluia. Aleluia. Escuta só isso daqui. Então Pedro, preocupado com a concorrência, falou assim: Jesus, e João? Vai morrer também? E Jesus fala assim: se eu quiser, ele vai viver até que eu o quê? Volte. Imagino eu que nessa hora Jesus dá uma piscadinha para João assim. Passa o tempo, vai morrendo um, vai morrendo o outro. Pedro fala: tá vivo ainda esse velho. Pedro morre. Aí tá João, velhinho, sozinho, fim de carreira. Aí quem sabe no coração de João fala assim: aquele dia Pedro achou que eu ia morrer primeiro que ele. Estou aqui ainda, mas acho que eu não aguento até Jesus voltar. Aí Jesus abre os olhos de João. Aí João diz assim lá em Apocalipse: eis que ele vem com as nuvens. E assim como eu estou vendo o primeiro a ver, todo olho verá. Até tu, Pedro, sei que você não está me ouvindo agora, mas até mesmo aqueles que já transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. E aí vem a palavra daquele que vem. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele vem, ele virá. E João fala: eu já estou vendo como é que vai ser.
Mas quando Ele se manifestar, até quem já morreu vai ver com os próprios olhos. Quem aqui quer ver Jesus voltando? Não importa se estaremos vivos ou se estaremos mortos, todos nós veremos. Alguns se alegrarão e outros se lamentarão. Se você tem tua vida reta e correta com Deus, quando o Senhor bradar, quando as trombetas soarem, isso já na volta definitiva do Senhor, todo olho verá. Mas aquele que tem uma vida que não se condiz com aquilo que o Senhor estabeleceu, esse vai se lamentar. Então eu digo para você, a oportunidade de se reconciliar com o Senhor e de fazer um compromisso com Ele, de renovar com Ele, é agora, é hoje. Por isso que antes de nós sairmos desse culto, antes de nós encerrarmos essa transmissão, nós vamos orar e declarar que Ele é o Deus da nossa vida. E é o próprio Senhor que diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Portanto, nós oramos assim: Senhor Jesus, fala comigo assim: Senhor Jesus, não importa quanto tempo demore, seguirei firme, ocupado, trabalhando, produzindo, enchendo-me da presença e da glória, não me preocupando com o que é do outro, mas focando naquilo que o Senhor me deu. Não importa quanto tempo, Senhor, eu permanecerei firme, aguardando ao redor da mesa, até que o Senhor venha. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, e eu digo: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, e é só da Tua mesa que eu quero desfrutar, é só da Tua mesa, e de mais nenhuma outra, até que o Senhor venha. Eu permanecerei, no nome de Jesus. Amém, 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 igreja. Seja assim, não importa o que se levante, não importa qual seja a próxima má notícia, nós continuaremos voltando à mesa do Senhor. Amém. E eu quero encerrar antes de orar, antes de encerrarmos esse culto, e que você possa renovar o teu voto com o Senhor. Se de repente você sente que só a oração não é suficiente, mas você precisa de acompanhamento, você precisa de aconselhamento, você precisa que alguém ore por você, se você precisa que alguém caminhe com você, procure a mim, procure a pastora, procure algum dos diáconos. Ou se você não se sente tão confiante de procurar algum de nós, procure alguém que você conhece, da igreja que você confia, seja já membro, seja você já membro, seja aqui obreiro, não importa, mas fala assim: eu preciso de ajuda, eu preciso de comunhão, eu preciso de oração, eu preciso pedir perdão, eu preciso voltar para Cristo, eu preciso renovar meus votos com o Senhor. Nós somos igreja, e o Senhor, Ele vai te abençoar com tudo isso, amém? Eu quero encerrar orando, e quero agradecer aqui também todo o serviço da mesa, os diáconos, os obreiros, todos que prepararam esse tempo para nós. Esse pão maravilhoso, Dai, foi você? Esse pão maravilhoso, que lindo, né? Tá foi a mãe, não, né? Todos aí, amém? Vamos orar? Você pode agradecer ao Senhor por essa noite. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo. Senhor, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, de estarmos na Sua casa, adorarmos ao Senhor em comunhão com os irmãos do Senhor. Eu agradeço a Ti, Deus, e abençoa a vida daqueles que estão ainda assistindo a gente pela live, Senhor. Que o Senhor visite também. Eu sei que a Tua presença os alcançou, Senhor. Sei que o Senhor tocou o coração e a vida de cada um também, Senhor. Eu oro, Pai, pedindo, Senhor, uma semana abençoada. Eu oro pela nossa cidade, Senhor, por Campinas, pela região. Pai, não importa qual seja o quadro, Senhor, nós continuamos servindo e caminhando com o Senhor.
Mas, Pai, oramos e pedimos, livra, Senhor, essas vidas. Livra esses que estão, ó Senhor, na UTI. Livra esses, ó Pai, que têm sofrido. Pai, guarda essas vidas, ó Pai. E aqueles que o Senhor permitir que se vão, ó Senhor, que sejam no Senhor, ó Pai. Intensifique agora, Senhor, para que a Tua igreja não pare, que a Sua igreja fale do Teu amor, ó Pai. E que pessoas venham confessar o Senhor como Senhor e Salvador da vida delas, ó Senhor. Eu oro pelos missionários que estão no campo, Senhor, pelos obreiros. Por aqueles, ó Pai, que trabalham com ministérios, ó Senhor, casa de recuperação, ó Senhor, com moradores de rua, com pessoas, ó Pai, em condição de rua, Senhor. Que o Senhor livre-os também, guarde, ó Pai, porque eles estão amando pessoas, eles estão dando assistência, Senhor. Que o Senhor dê imunidade, que seja o Senhor a imunidade deles, assim também seja a nossa, Senhor. Guarda os nossos filhos, guarda os nossos pais, guarda os nossos avós, ó Senhor. Guarda a nossa casa, eu peço, Senhor, para que possamos permanecer firmes, aguardando a Tua vinda, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor, e faça-nos sonhar, ó Pai, porque grandes coisas o Senhor tem para nós. Que o nosso coração essa semana esteja descansado no Senhor, que não se turbe o nosso coração, mas nós confiamos em Ti, nós confiamos em Cristo. Senhor, guarda-nos de todo mal. Eu oro, Pai, e declaro sobre a Tua igreja, Senhor, a Tua bênção. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com toda a igreja, os que se reúnem aqui presencialmente e aqueles que estão assistindo conosco em casa, e todos nós dizemos amém, amém. E se merecer o Senhor, e se Ele for digno disso, você pode aplaudir o nome dEle, e que Ele seja engrandecido no nome de Jesus. Seja adorado, Senhor, seja engrandecido, Senhor, seja exaltado, Senhor, seja adorado, Pai, no nome de Jesus. Amados, se despeçam aí da maneira como você achar mais conveniente. Deus abençoe. Os irmãos que nos visitam são sempre bem-vindos. Estejam ligados nas redes sociais, que nós vamos avisar como procederá, se nós teremos cultos presenciais, como vai ser. Nós estaremos anunciando para vocês a esses dias. Amém? Deus abençoe.